bem, gente querida? Hoje nós começando o nosso programa Identidade e Território. Nós estamos aqui com um político que começou com 18 anos como vereador em Mariana e foi galgando a carreira de político até ser prefeito por 2 vezes e também candidato a deputado federal, que obteve 40.826 votos. Então nós estamos aqui hoje com Du Duarte, foi prefeito muito tempo aqui em Mariana, que deixou a sua marca na administração aqui da nossa cidade. Du, é um prazer estar com você aqui nos nossos estúdios. E você achou uma vaga nessa agenda sua tão disputada. Eu queria te agradecer pela consideração, viu? Roberto, é um prazer estar aqui, te parabenizar aí pelo programa, tem dado certo, eu tenho acompanhado. E é isso, acho que tem que dar a oportunidade às pessoas que conhecem a Mariana, aos empresários, a parte política. É uma forma de levar uma informação sempre verdadeira a todos os marianenses, ouropretanos, a toda a nossa região. Então você falou de forma verdadeira, porque aqui nós não vamos ter muita censura, não. Nós vamos falar de tudo. Vamos falar de tudo. Você vai me responder tudo? Para baixa a gaia que eu vou apanhar fruta. Então vamos lá, vamos começar então, porque nosso programa é de 2 blocos, tá? De 15 minutos. Então é um programa de meia hora. Então vamos lá. Ô Du, nós vamos falar primeiro da sua condenação. Foi condenado nesse mês agora de junho, que se encerra hoje, em 2 processos. Você fala que te pegou de surpresa. Você não estava acompanhando seus advogados, acompanhando essas causas, que a gente sabe que todo político, querendo ou não, ele sai sempre com umas ações, Ministério Público, uma ação civil pública. O que você comenta disso para nós? Primeiro, Roberto, assim, que eu tenho muita tranquilidade que meus processos não são relacionados à corrupção. São processos que a vida pública pode acontecer de você ter que respondê-los, né? Eu tenho a alegria de dizer que a minha Secretaria de Planejamento, eu fiquei quase 6 anos na administração, eu não respondo um único processo relacionado às licitações. Eu sou o único prefeito que tive um mandato completo que não responde processos relacionados à licitação, né? Então isso é importante que a população saiba. Eu só disse que fui pego de surpresa porque naquele momento, e antes de tudo, eu quero deixar aqui o meu total respeito à primeira instância de Mariana. Poder Judiciário, a gente tem que respeitar. E claro, o ordenamento jurídico me permite recorrer. Mas eu disse que fui pego de surpresa porque eu imaginava, e era por ser também advogado, eu imaginava que como esse processo foi julgado no TRE, e o TRE entendeu que havia uma lei que permitia a entrega de material naquele período, eu imaginava que eu não seria condenado nesse processo. Mas não foi esse o entendimento. E eu tenho que fazer o que me permite, que é recorrer, e eu vou recorrer. Então é por isso que eu disse que fui pego de surpresa, porque eu imaginava que poderia ser um entendimento que a Corte Superior teve. Não foi, cabe a mim agora recorrer e tentar demonstrar que existia uma lei autorizativa e que as pessoas que foram atendidas com o material eram pessoas realmente com vulnerabilidade social, que foi atestado pelos técnicos da Secretaria. O que te penaliza mais é estar inelegível? Ou ter a marca de prefeito que foi condenado? Nenhum nem outro, né? Até porque eu não estou inelegível. Eu tive uma condenação de primeira instância. Você só passa a ser inelegível se acontecer uma condenação em segunda instância, né? Então eu ainda tenho o direito de recurso. É claro que a gente é ser humano, você fica sentido qualquer decisão contrária, as pessoas distorcem, falam que é outro fato, né? Cada um interpreta de uma maneira. É sempre ruim, que a gente é ser humano. Mas, como eu te disse, cabe o recurso, o ordenamento jurídico me permite isso, a legislação diz que para ser inelegível depende de uma condenação de segunda instância, e eu vou tentar demonstrar que no meu entendimento dos nossos advogados, o entendimento do TRE pode ser um entendimento utilizado pelo Tribunal de Justiça. Você mencionou um caso só, o outro caso da primeira condenação, aqui em primeira instância, que foi indiretamente, né? Como é que foi isso? Explica para nós. É um processo de cooperativa, mas é o que eu falo. Para você falar desse assunto, você tem que contextualizar, porque senão é muito simples. Foi condenado por de cooperativa. Mas vamos lá. Isso nós estamos falando também do ano de 2015 para 2016. Eu assumi uma cooperativa que tinha um custo mensal para o município de R$3 milhões.
Eu reduzi esse custo para 1.700.000, e aí imagina só, você está cortando de alguém, tem alguém insatisfeito com você. Tinha, à época, vereador no cargo, tinha ônibus alugado, tinha veículo alugado, que faturava 150 mil reais. Eu tinha que cortar, eu precisava ajustar. E o mais grave, a prefeitura pagava 29% de taxa de administração. Eu fui lá e reduzi para 17%. Olha a economia que eu trouxe para a Mariana e para os cooperados. E um caso específico, um dos cooperados disse que ele prestava o serviço e que eu tinha consciência que ele estava prestando serviço. Bom, eu não tinha consciência que ele estava prestando serviço. Então, é esse o caso. Era um carro que trabalhava na cooperativa e o depoimento da pessoa falou assim, não, eu acho que o prefeito sabia, e o prefeito tinha ciência, e o prefeito teoricamente permitiu, porque o relacionamento é cooperado e cooperativa. Né? Então, assim, eu vou tentar demonstrar que eu não tinha conhecimento, até porque nós estamos falando de 250 contratos, eu estava preocupado em reduzir o gasto da máquina pública. Sim. E não saber quem estava prestando serviço naquele momento. Esse modelo de transporte hoje utilizado pelos municípios, na São Mariana, né, que, em forma de cooperativa, você acha ainda que tem que rever esse modelo? Olha, isso é muito relativo. Porque a realidade é que quando é cooperativa, você permite que mais pessoas possam prestar serviço. E aí você gera oportunidades para a sua cidade. Frota própria, então, é inviável? Frota própria eu acho que é inviável. Agora, se você pegasse, tivesse um único prestador de serviço, um único grande empresário, é claro que é muito mais fácil você gerenciar um contrato que gerenciar 250. É verdade. Isso é óbvio. Mas se você gerenciar um contrato, você vai tirar a oportunidade de várias pessoas que prestam serviço hoje. Por isso que eu mantive, porque eu sabia que quem estava prestando serviço era um pai de família. E ele estava ali, ele precisa trabalhar, ele tem família para sustentar. Por mais que o modelo não era o modelo ideal, porque se você coloca um único prestador de serviço, você tem como cobrar mais, mas tem que lembrar que a cooperativa gera oportunidade. Quantos pais de família não sustentam suas famílias hoje através desses contratos? E isso tem algum clientelismo? Você vai, ele é meu amigo, tem carro, vou pôr ele. É assim não? Não, tem que entender que a relação é cooperativa e cooperado. Não existe relação prefeitura-cooperado. Qual cooperativa? A prefeitura tem que cobrar da cooperativa e não do cooperado, sabe? Então não existe, mas você sabe que quem está ali é o pai de família. Então você vai sair mandando todo mundo embora, cortando? Por isso que na nossa gestão a gente manteve, mas lembrando, eu reduzi de mais de 3 milhões de reais para 1.700.000 e eu reduzi a taxa de administração, a mais barata da história, para 17%, era 29%. Agora imagina só, eles ganhavam, olha só, eu reduzi mais de 10%, se você botar 10%, a turma da cooperativa ganhava 300 mil reais, só o que eu cortei deu uma economia de mais de 300 mil reais, que eu cortei da cooperativa. 300 mil reais que eu cortei, que alguém estava ganhando esse dinheiro. Então eu tenho consciência tranquila que eu tomei as atitudes certas naquele momento. Então é claro, para encerrar esse assunto, para a gente passar para outro, você vai recorrer na segunda instância. Vou recorrer com muita serenidade, com muita tranquilidade e, além de tudo, respeitando o Poder Judiciário. A decisão que o Poder Judiciário impõe a mim é que vai ser respeitada com toda certeza. Du, eu tenho informação também, já a gente vai falando aqui, nós somos dinâmicos, vamos falar. Tem que ser rápido para falar. Exatamente, porque tem muita coisa, eu sei que sua agenda é concorrida, saindo aqui você já tem outra agenda. O CEFEM, nesses últimos 6 meses desse governo, agora do Edson Agostinho, já teve do Ronaldo Bento e também do Juliano, a prefeitura nos últimos 6 meses ela arrecadou 75 milhões de reais. Eu queria saber, só para a gente fazer uma comparação com o seu governo, no seu governo, nos primeiros 6 meses, você arrecadou quanto de CEFEM? Para as pessoas entenderem, eu não arrecadei isso no ano. Eu chegava a 50 no ano. É mesmo? Era em torno de 50 milhões de reais, CEFEM ano. Né? Nós estamos falando de 6 meses. O momento é outro. Agora, as pessoas, naquele momento, e quem viveu a prefeitura comigo sabe disso, as pessoas falaram, ele não vai dar conta nunca, a prefeitura vai quebrar, é impossível ele manter as contas da prefeitura. Foi realmente um momento muito difícil. Eu mantive as contas em dias, paguei todos os prestadores de serviço, todos os funcionários públicos, organizamos a máquina administrativa, fechamos a gestão com mais de 30 milhões em caixa, que deu ao Juliano condições de fazer uma excelente gestão. Então, assim, foram momentos difíceis. Era a realidade daquele momento. Não tem que reclamar. Era o meu momento, eu vivi o momento que eu tinha que viver. Eu tenho orgulho de saber que eu fui o prefeito, que ajustei as contas públicas, superei o momento mais difícil da história de Mariana, que Mariana nunca teve um ano após o outro queda de receita, só aconteceu na minha gestão, foi queda de receita um ano atrás do outro. E ainda mais com a pandemia, né, que se atravessou. Peguei em 2020 ali, eu lembro de um caso, reunido com o Danilo, com a turma, que a gente foi testar a população, e quando a gente começou a testar, o que aconteceu? Encontrou um monte de casos. As cidades vizinhas não testavam, não existia caso. Mariana estava lotada. O pessoal começou a criticar a Mariana. Eu cheguei a chamar a minha equipe técnica, peraí, esse teste está me arrebentando, hein?
Eu sou o único questionado na região. O pessoal falou, Du, segura firme, que você vai ver lá na frente que a decisão é acertada. Hoje, se você pegar a região em volta onde morreu menos pessoas, foi aqui. Mas sabe por quê? Porque a gente testou. A gente tirava as pessoas do convívio. As outras cidades demoraram a fazer o que a gente fez. Naquele momento eu fui criticado. Mas hoje eu tenho certeza que tem muita gente viva em Mariana hoje, porque a equipe, aí eu digo, a equipe da saúde ajuda da forma correta. Tá, se a gente fala hoje desses 75 milhões de CEFIM que eu estou falando dessa gestão, a gente vê que a equipe de governo atual é 90% a mesma da sua. O que está acontecendo? É questão de gestão? Eu acho até que teve uma modificação agora. Na gestão do Juliano foi mantido a equipe, lá do Ronaldo também, o Edson e a direito dele ajustou um pouco mais. Mas eu falo que boa parte das pessoas que estão ali estão por competência. Tem pessoas ali que é de competência, realmente são pessoas que fazem a diferença na gestão pública, sabe? Tem outros que realmente pode ter um padrinho ou outro, mas tem uma equipe ali que realmente elas são uma equipe muito bem preparada, que enfrentaram desafios e aprenderam a enfrentar desafios. Isso aprendeu com você, né? Eu acho que foi um aprendizado de todas as partes, sabe? Assim, é um aprendizado. Eu, quando entrei ali, eu não sabia nada de planejamento. Quem me ajudou muito foi o Danilo. Eu só pensava assim, esse cara tá mandando eu cortar. Eu vou cortar, porque se eu tô cortando, o dinheiro tá sobrando em algum lugar. Se ele estiver me sacaneando, eu vou saber. Porque eu imaginava assim, peraí, mas tem a receita aqui? Como é que o cara tá me falando que no final do ano eu deveria 40 milhões? Que loucura é essa? Mas é porque o orçamento é diferente financeiro. Isso demora a entender, Roberto. Isso demora. E eu tive que aprender com pessoas que foram extremamente leais à Mariana e me ensinaram muito. Que o planejamento, eu acho que é a alma ali daquela administração. Com certeza. Né? Se você não se planejar, não se preparar, e digo mais, eu tenho um carinho especial pelo Leitão, eu acho que ele enfrentou agora, está enfrentando um momento muito difícil, mas se ele não ajustar a máquina pública, eu já disse e volto a repetir, Mariana vai quebrar com recurso, com dinheiro, porque não adianta, a despesa hoje está maior do que a receita, ué. É só você pegar os números e você vai ver, está gastando mais do que está recebendo. Agora, vou te ser sincero também, é difícil demais. Quando ele fala que vai mandar embora, desses 4 vereadores, eu falo, não, mas não mexe nisso aí não, porque o cara não pede vereadores, não, pede 4. Aí vai lá, todo mundo não mexe não. Eu sei o que eu passei, porque eu não mandei só a gente embora. Eu mandei gente embora, eu cortei vale alimentação, eu cortei direito de servidor. Isso não é fácil não. Tem que ter muito pulso firme. Se eu não tivesse, Mariana tinha quebrado, rachado no meio. No seu tempo, a folha de pagamento estava orçada em quanto? A gente manteve a folha ali em torno de 13 milhões de reais, hoje ela está passando de 21. Nós estamos falando de 2 anos, entendeu? É difícil. E é óbvio, tem que entender que o servidor tem seu direito ao reajuste, é direito do servidor, sabe? E eu tive que enfrentar porque eu estava gastando às vezes acima do meu limite prudencial. Esse limite era 50% do... 50%, você entra no limite prudencial a partir de 51%. Ali você está sendo notificado pelo Tribunal de Contas. Então, com essa arrecadação maravilhosa que Mariana tem hoje, então já deve ter aumentado aumentou o número de servidores, né? Aumentou o limite de folha. Então, tudo isso tem que ser organizado. O Edson tem um desafio na mão aí. Se ele não ficar pianinho, depois pode ser cobrado por isso. Eu falei isso com ele. É um cara que eu respeito, um cara que tem uma história maravilhosa como vereador, mas se ele não ajustar a máquina pública, quem vai ser cobrado no dia da manhã vai ser ele. Ô, Dudu, terminando nosso primeiro bloco aqui, vou deixar uma pergunta no ar, que assim que a gente voltar, você vai me responder. Existe alguma diferença entre prefeito interino, passou Juliano, passou o Ronaldo Bento, agora está o Edson Agostinho Leitão, eles não foram eleitos prefeito. Existe alguma diferença, assim, administrativamente falando? O que está aí é um vereador, ele não foi eleito prefeito. Tem alguma diferença administrativamente falando? Depois do intervalo eu vou responder e vou mostrar que tem, é muito séria a pergunta que você fez. Somos amigos, somos parceiros, somos família, somos tradição. Afinal, temos 38 anos de existência. Varejão Popular. Os melhores produtos com a qualidade que você merece. 38 anos de muita luta. Mas valeu a pena. A história continua com muito sucesso. Agradecemos a todos que nos prestigiaram até aqui. Varejão Popular. Somos muito mais. Muito mais Mariana. Voltando nesse segundo bloco do nosso programa Identidade Território, hoje nós estamos recebendo a visita do ex-prefeito de Mariana por 2 vezes, foi um político que começou a carreira com 18 anos, Eu deixei uma pergunta no ar aí, que existe alguma diferença entre prefeito interino,
que são os vereadores, né? Foram 3 esse ano. E esse ano não, esse mandato, né? Que já está se encerrando. Ou administrativamente que eu estou falando, né? Ou um prefeito eleito tem alguma diferença? Foi isso mesmo? Para responder a sua pergunta, primeiro eu quero citar o ex-prefeito Celso Cota. Eu tenho um respeito muito grande pela pessoa do Celso, pela história dele, pelo que ele foi. Sim. Mas eu acho que o maior prejuízo que ele deixou para Mariana foi ter se candidatado com esse processo que ele teve. Porque acaba que o mandato, quando você não tem ou não sabe até o período que você fica, você administra o momento. Você não se planeja. Sim. E eu digo isso porque muitas das ações que acontecem, muitas das vezes você age para o momento e esquece que você tem que preparar o município para o futuro. Então quem vem depois fala assim, vamos falar agora do Edson que está prefeito. Tá, o Edson vai ter que cortar, ele não sabe até que dia que ele fica. Tem um julgamento em agosto, e se Celso voltar, e se tiver uma nova eleição, ele vai ter que se desgastar como eu desgastei, mandar os outros embora e cortar para uma gestão se ele não sabe que vai ser dele, que ele vai ter que continuar assumindo no dia da manhã. Então o mandato, quando você não tem a certeza até quando você fica, muitas das vezes você deixa de tomar atitudes que são importantes. E eu acho que aí o Celso errou. O Celso não deveria ter se colocado como candidato nesse momento, pelo processo que ele vivenciava. É claro que deve ter advogado falando que ele podia, que ele deveria, mas ele também é um cara inteligente, ele sabe o que ele vivenciava ali. E sinceramente eu acho que isso trouxe prejuízo para a Mariana, que na minha opinião ele é responsável. Esse prejuízo que trouxe para a Mariana é justamente isso aí que você está falando. Nessa dúvida aqui, até quando vai o mandato interino desse prefeito? Até quando vai e quem vai ajustar? É difícil, vamos ser sinceros, o Edson também é um ser humano. Ele é um cara totalmente acessível, que respeita todo mundo. Ele pode mandar uma pessoa embora, eu sei que dói dentro do coração dele, para ele ter que cortar contrato dos outros. Cooperativa hoje gasta quase 4 milhões, hein? Como é que vai reduzir na minha época gastava 1.700.000? Quantos contratos não tem que tirar? Aí você vai tirar um, você sabe que o cara ali pode ser um pai de família, ou então é amigo de um vereador que vai lá te cobrar, e aí? Eu não sei se eu vou continuar na prefeitura, será que alguém vai ter coragem interinamente de cortar? Então eu acho que esse prejuízo, essa responsabilidade, para mim foi um erro do Celso. Essa insegurança, né, é uma insegurança jurídica. É uma insegurança jurídica que traz prejuízo para a Mariana. Traz. As empresas que pensam em investir em Mariana vão pensar 2, 3 vezes. Peraí, eu vou para uma cidade que não tem prefeito? É isso aí. É mais ou menos isso, não é? Tem prefeito, né? Mas não tem a estabilidade. E isso é um problema. É verdade. Du, vamos passar para frente que o tempo já vai correndo. Bom, hoje a gente vê que você está como advogado e está na ativa, né? Hoje você está trabalhando aonde como advogado? Olha, eu estou com alguns processos na área privada. Minha vida, cara, melhorou de uma forma assim que eu só tenho a agradecer a Deus por todas as portas que se abriram. É claro que esse período à frente do Executivo, tudo que aconteceu, os relacionamentos foram importantes. Eu estou ainda secretário executivo do Fórum de Prefeitos, ali eu represento esses 45 prefeitos na mesa da repactuação, que nós estamos discutindo um dos maiores acordos do mundo, e eu estou ali representando esses municípios. Então, assim, a minha vida está vivendo os melhores momentos. É por isso que eu fico, e às vezes minha esposa fala, você vai voltar para a prefeitura, tem que se dedicar, ter um salário fixo hoje, como aonde eu estou, as possibilidades são N's, e ninguém está preocupado com a minha vida, no sentido da minha vida pessoal, e quando você vai para o público, todo mundo está ali tomando conta também da sua vida pessoal. Então tudo isso eu tenho que refletir muito futuramente, mas a minha vida está maravilhosa, sabe, Roberto? Assim, eu levanto com aquela paz de espírito. Quem viveu aquilo comigo sabe como era complicado levantar 6 horas da manhã, dormir 8 horas da noite, só falando em corte. Eu nunca pude fazer reunião para falar, vamos fazer investimento, era só corte, cara. Isso não é vida para o ser humano, não. Então eu não tenho saudade de estar à frente de executivo por tudo que eu passei. Ô, Du, a gente sabe que a política atrai muitas pessoas, né? Principalmente aqueles que gostam de puxar saco, vamos falar assim no bom português. Depois que você afastou da prefeitura, essas pessoas também, eu não vou, estou falando do modo geral, afastaram também? Você se sente só às vezes ou não? Rapaz, meus amigos não afastou nenhum. Pelo contrário, estão ainda mais próximos de mim. Porque o grande erro de quem senta na cadeira de prefeito é entender que quem te procura você, não procura você, ele procura o cargo. Ele procura a caneta. E quando você deixa a caneta, é óbvio que as pessoas não vão estar na minha porta quando tinha 20 pessoas que eu atendia todo dia. Eu atendia todo dia que estava na minha porta. Ele não vai voltar lá porque não tem como.
como despachar. Agora, os meus amigos pessoais, as pessoas que eu e minha esposa relacionamos, continuam próximos, ligando, conversando, encontrando. É claro que meu tempo tem ficado curto, eu tenho viajado muito, sabe? Com vários projetos que eu tenho desenvolvido, né? Então, assim, mas eu não tenho nada a reclamar. As pessoas que eu gosto, que eu amo, continuam muito próximas a mim. Então vamos lá, ainda nessa mesma toada aí de pergunta. Eu rodo muito a cidade de Mariana, em todos os cantão eu tô lá. E a gente vê muito falar que Du deixou a prefeitura e está milionário, é empresário, dono de empresa de transporte, é dono de posto de gasolina, é mais o quê? Várias coisas. Então, cria-se essa lenda, né? E é verdade isso? O que você tem para falar disso? É muito boa a pergunta, né? Primeiro, assim, quando eu falo transporte, aconteceu aquela situação com o Anderson da Idaiá, e é tão interessante falar disso, porque o Anderson, na minha gestão, quando eu virei prefeito, ele fez questão de parar de prestar serviço para a prefeitura. Ele não prestou serviço na minha gestão que eu não prestava anteriormente. Ele falou, não, eu não quero essa aproximação com a prefeitura. Então, o que ele fez foi com o trabalho dele no privado. É privado, a vida dele é privada. Ele começou e parece que já tinha uma empresa de transporte de caminhões. E é dele, ele lutou para isso. E isso, com o passar do tempo, vai ser desmistificado, porque se acontecer, alguém tem que provar alguma coisa. E quando as pessoas não provam, por mais que algumas pessoas maldosas que querem seu mal, infelizmente, na política você encontra pessoas que torcem pelo seu mal, e eu, particularmente, os meus adversários, eu desejo bem, porque eu tento viver o que a Bíblia me ensina, mas eu e ele temos a consciência que o que ele fez foi através do trabalho dele. É a mesma coisa, eles falam que eu sou dono de posto de gasolina, eu nunca tive posto de gasolina, sabe? Já chegaram a falar que eu era dono do Banco Cicobi. Cara, eu tenho que trabalhar, eu tenho 3 filhos para criar, eu trabalho muito, eu tenho meu salário fixo, eu sou advogado, eu sou mestre em recursos hídricos, eu estudo, eu vou preparar para o meu doutorado. Então, assim, eu continuo trabalhando, e graças a Deus, sabe por quê? Porque quando você tem que trabalhar, você tem que ocupar sua cabeça. E se você, por exemplo, e acontece pessoas passar pela prefeitura e ficar rico, aí, cara, o cara não tem o que fazer, é uma merda. Eu não, eu tenho que trabalhar, então eu estou viajando, segunda-feira eu já vou para Brasília, volto na sexta, na vez da repactuação, depois tem que voltar para a Inglaterra para defender os interesses dos atingidos, e Mariana tem coisa boa demais que eu vou trazer para Mariana ainda, sem interesse nenhum. Eu não sou candidato em Mariana. Candidato em Mariana é meu irmão com meu apoio, que é um cara que fez excelente gestão e está super preparado. Eu não tenho nenhuma algo que me deixe, não, pelo contrário, eu me sinto totalmente realizado pelo que eu fiz e por ver meu irmão aí mostrando a sua capacidade, e ainda bem que foi ele depois de mim, né? Porque imagina se fosse outro, aí seria muito pior. É verdade. Bom, também outros comentários aqui, até bem favorável a você, em Ouro Preto. Você já desponta nas pesquisas eleitorais lá para o próximo pleito, 2024, como candidato a prefeito de Ouro Preto. Você confirma isso? Essa pesquisa, você tem conhecimento dela? Eu fui muito bem votado em Ouro Preto, né? A transferência de voto ela é sempre importante. Eu reconheço que o apoio do Ângelo foi muito importante. Mas tem que também reconhecer que quando não é só a transferência, eu vou dar um exemplo dentro da minha casa. O Juliano me ajudou e ajudou o outro candidato. Ele me ajudou, mas eu tenho os meus méritos também. Como eu tive os meus méritos em Ouro Preto. E é claro que Ouro Preto enche os olhos de qualquer um. É uma cidade referência. Eu fico honrado em ser lembrado em ser candidato a Ouro Preto. E vou ser bem sincero, isso não está fora dos meus planos, não. Isso vai depender muito de ver pesquisas, de conversar com o grupo, mas eu não farei nada sem conversar com o Ângelo, que foi o me apoiou. Isso eu não abro mão, eu respeito a ele, é sentar com ele, conversar, entender o cenário, mas eu tenho outro lado também, sabe, Roberto, que é a minha esposa, a opinião dela, e minha vida privada está muito boa. Eu pensar em voltar para o público hoje é me travar um pouco de tudo que eu estou conquistando nesse momento. Então, entendi. Isso é algo que tem pesado muito na balança, mas eu me sinto super confortável. As pessoas falam, mas você teve a condenação, tá, mas a condenação primeiro não me deixa inelegível, e segundo, não tem nada a ver com corrupção. São casos distintos, são situações que podem acontecer dentro da gestão pública, e é uma realidade. Quando você está candidato a qualquer coisa, você pode responder ao processo, e eu estou respondendo a esses 2 processos. Mas não me afetam, porque eu tenho a minha consciência tranquila que eu não errei em relacionado a qualquer tipo de corrupção. Bom, você aqui nós estávamos conversando nos bastidores aqui, você disse que ia fazer uma revelação aí. Não, a revelação é no sentido de dizer que as pessoas me perguntam sempre sobre Ouro Preto, e pela primeira vez eu estou deixando claro que eu tenho e posso ter esse desejo, mas que isso vai depender muito também da conversa que eu tenho com o Ângelo, que foi a principal figura que me apoiou ali, que tem um enorme respeito pela sua história e pela pessoa que ele é, mas realmente isso mexe muito comigo. Mexe. Ouro Preto é referência. E eu, particularmente, se tem algo que eu entendo, é de gestão pública. Eu sento com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo para falar sobre orçamento,
orçamento, sobre financeiro, sobre ajustar a conta pública, ninguém sabe fazer melhor do que eu, pode saber igual eu, mas ninguém enfrentou dificuldades como eu enfrentei. Então eu sei que eu posso contribuir muito, mas posso contribuir como candidato a prefeito e posso contribuir com outras funções que são eles as possibilidades, como tem contribuído hoje. Hoje eu represento 45 municípios na repactuação e sei o tamanho do trabalho que eu estou fazendo. Ouro Preto hoje só é reconhecido como atingido por causa de mim, por causa do pedido que eu fiz no ano de 2019, através do Dr. Mário. Eu sou Ouro Preto, Ponte Nova e Anchieta também. E outras ações que estão acontecendo na mesa da repactuação, que quando vier para Mariana, as pessoas vão falar assim, meu Deus, o que esse jovem construiu a favor de Mariana vai ficar para a história, para a eternidade. Ô Du, vamos falar então dessa questão da repactuação. Explica, assim, em rápidas palavras, o que significa essa repactuação? O que é de bom para Mariana, para os habitantes, para quem foi atingido? Na realidade são duas situações, Roberto. Primeiro é a ação na Inglaterra. Essa ação só existe porque eu tive coragem de assinar essa ação e Mariana foi o primeiro município a entrar com essa ação. Depois de mim, os outros municípios entraram. E essa ação era divisor de águas, porque quando entra lá, fez a BHP vir para cá discutir isso aqui. Essa é uma realidade, é o meu entendimento, mas eu para mim, porque senão a BHP veio fazer o que aqui? Ela é uma empresa estrangeira, a maior do mundo, ela ia continuar lá, ué. A Vale ia ser responsabilizada, ela pagava a Vale e deixava o nome dela livre. Mas ela veio para cá, ela está sentada na mesa da repactuação. Aí entra na repactuação. O que é a repactuação? Ela discute tudo o que aconteceu nos municípios e ela cria programas. Por exemplo, nós estamos defendendo um programa de saneamento para tratar toda a bacia do doce, toda a bacia, com água e esgoto tratado. Nós temos programas de fortalecimento do SUS, que vai ser sensacional. Nós temos programas sendo discutidos lá, seja relacionado ao CAD único de pessoas de baixa renda, seja para defender os empresários de Mariana, que vai vir um programa para cá que vai ser sensacional. Você acredita isso mesmo? Eu acho isso tão, assim, como se fosse uma coisa utópica. Distante. É. O que eu posso te dizer é o seguinte, eu tenho certeza que vai acontecer ou pela ação inglesa, que tem prazo para julgamento no ano que vem, no segundo semestre do ano que vem, ou pela repactuação no Brasil. E eu sei que eu tenho contribuído muito nas duas pontas, e sei tudo que está acontecendo. Aí por que você não traz a informação? Minha vontade é fazer live e contar ponto a ponto. Ah, mas você não pode? Não, eu posso. O problema é que a gente tem um compromisso ali de não criar expectativa. E a pessoa chega aqui e fala, estamos criando um programa, toda a população de Mariana vai receber o valor X. Pô, e se isso não acontecer? Criar expectativa nas pessoas e não é verdade? Então a gente está preparando para que se acontecer, seja aqui, seja na Inglaterra, que quando a gente anunciar, seja algo que as pessoas saibam, aconteceu, eu vou receber. E não algo que possa acontecer. Então por isso que semana que vem eu estou a semana inteira em Brasília. Todos os dias em Brasília discutindo esses assuntos. E eu me sinto totalmente confortável, porque ali na mesa eu passo a ser referência, porque eu iniciei esse processo e estou nisso há quase 8 anos. Ô Du, vamos falar um pouquinho também da Fundação Renova. Isso não funciona. Eu queria saber de você está falando que não funciona. Como o Brumadinho fez, não tem fundação, a Vale mesmo que assumiu todo o ônus ali das indenizações, daquilo tudo lá que a gente sabe, né? E aqui criaram a fundação para cuidar dessa parte de recuperação ambiental e também social. Você acha que não funciona? Eu vou me corrigir. Algumas coisas aconteceram que deu certo, mas tipo assim, 20%. Quando aconteceu a fundação, a gente tem que entender o seguinte, lá atrás, o que foi imaginado naquele momento? Nunca tinha existido isso. Hoje é a maior fundação da América Latina, isso nunca tinha acontecido. Lá atrás, quando isso aconteceu, a intenção era o quê? Vou fazer uma fundação para executar mais rápido que o poder público. Só que não aconteceu isso, não teve agilidade. O poder público é mais ágil e o custo é menor. Ah, tem rolo na Fundação Renova? Não, é porque o custo da fundação, aonde, por exemplo, vai um carro pequeno, a fundação coloca que é uma caminhonete 4x4 com mais um ajudante do lado, e aí aumenta o custo de todas as obras. Então, a fundação, ela gasta muito, gasta mal, e tem um retorno muito devagar em relação à demanda das pessoas. Vê aí Bento, Paracatu, as indenizações que estão acontecendo em Mariana, pouquíssimas. Então, assim, infelizmente não funcionou, e essa é uma realidade. Então, tá. Nós estamos chegando no nosso final do nosso programa do Identidade. Queria pedir a vocês para ir lá no nosso canal do YouTube, deixa lá a sua curtida, deixa lá também os seus comentários, né? Também no Instagram, nós estamos no Instagram como Roberto Verona e também no Facebook como Roberto Verona. Ô Du, eu sempre gosto de terminar com essa pergunta, me parece que eu já até fiz quando você deixou o mandato, mas eu não estou meio lembrado não.
como foi a resposta, porque depois que eu tive Covid eu comecei a esquecer muita coisa no presente. Mas me diga uma coisa, você arrepende de não ter feito alguma coisa, você como prefeito, que você fala, puxa, eu devia ter feito isso e não fiz? Tem uma coisa que eu me arrependo. Tinha que ter investido mais de comunicação. Isso é algo que eu deveria ter mostrado melhor à população de Mariana, que eu enfrentei. E eu, como eu só pensava em cortar, quando eu assumi a prefeitura gastava quase 300 mil com a empresa para prestar esse serviço, eu cortei e não pus ninguém nessa parte de assessoria. E não adianta, isso é importante. Se você não se comunicar bem, as pessoas não entendem. Eu acho que eu não me comuniquei bem em relação aos desafios que eu enfrentei. É a única coisa que eu acho que eu poderia ter feito a mais dentro da minha gestão. Então tá bom, a comunicação é preocupado conosco aqui também, né? Que hoje a comunicação realmente é tudo. Tanto para poder elevar o ego dos políticos, como também para derrubar. Então, é isso, esse é o papel da imprensa. Queria te agradecer, Du, muito. Eu sei que você é uma pessoa muito ocupada, igual eu abri o programa dizendo que sua agenda é concorridíssima. E te agradecer. E nós vamos querer mais, te entrevistar mais, que eu tenho certeza que esse programa vai ser um alto índice de audiência. Tá bom, Alberto? Obrigado, a gente está sempre à disposição. Eu digo que a mentira ela dá 2 voltas no mundo, enquanto a verdade nem vestiu a calça ainda. Mas a verdade ela prevalece. Então, digo isso por ataques, e aí digo políticos, nada relacionado ao mundo jurídico. Ataques políticos que a gente sofre, mas com o passar do tempo as pessoas vão ver onde está a verdade. Porque se a pessoa diz aquilo um dia tem que ter consequência. Sim, e se você não tem consequência é porque você está falando a verdade. Eu sempre tive a minha consciência muito tranquila com as minhas ações, sempre agi com muito correto em relação à minha vida privada, junto à minha esposa, na criação dos meus filhos, no que eu tenho através do salário que eu tive e do trabalho que eu faço. Hoje tenho uma vida muito melhor, com condições de crescer cada vez mais profissionalmente, e sei que isso tudo também depende de mim. Por isso é que eu continuo estudando, buscando conhecimentos. Agradecer muito a minha esposa, aos meus filhos que estão sempre ali comigo, sempre ao meu lado, e de dizer que sempre que chamar aqui nós estamos às ordens. Não tem pergunta que não seja respondida, porque quando você fala a verdade, você sempre vai responder e vai falar sempre a verdade. É por isso que eu gosto de entrevistar você, porque a gente não combina nada antes. Nós chegamos aqui, ele sentou, a gente bate um papo aqui, falei, Du, vou te perguntar tudo. Você vai me responder tudo? Sempre foi assim. Sempre. Não é de hoje, não. Quando aquelas entrevistas nossas lá na Rádio Mariana, era sempre muito tranquilo em responder qualquer pergunta. Tá bom? Vamos até, então, agradecer a vocês que estão nos acompanhando. E no próximo programa a gente vai ter uma novidade. Como é que é? Estão falando aqui para falar que amanhã é aniversário da minha esposa, Marileia. Parabéns, Marileia. Eu sou o primeiro a dar os parabéns, hein? Tá escondida ali, ó. Ela é nossa produtora aqui também, fica ali, são dos bastidores, morrendo de vergonha. Tá bom? Então até o próximo programa, Identidade. E roda a nossa vinheta aí, diretor.